Olá, pessoal. Na aula de hoje vamos falar sobre ondas eletromagnéticas. Bom, então, fazendo uma breve revisão aqui, né? Uma onda é uma perturbação que se propaga no espaço, transportando energia. E essa onda, ela pode ser de natureza mecânica ou eletromagnética, né? Basicamente. Então, se vocês se relembrarem, se recordarem, uma onda mecânica é uma onda que precisa de um meio para se propagar. Por exemplo, uma onda na corda, uma onda na água, o som. E uma onda eletromagnética é uma onda que não precisa de um meio para se propagar, tá? Um meio material. Ou seja, no vácuo, uma onda eletromagnética consegue ser propagada, enquanto uma onda mecânica não. Tá? Então, aqui eu coloquei, por exemplo, o som, que é uma onda mecânica, onda na água, que é uma onda mecânica, e uma antena emitindo ondas. Essas ondas emitidas pela antena são ondas eletromagnéticas. Bom, coloquei aqui, né, a definição. Lembrando algumas características das ondas, né? Comprimento de onda é a distância que eu tenho entre dois picos ou dois vales de uma onda, né? Posso medir dessa forma. Amplitude de uma onda é a distância entre essa linha, né? E os meus pontos de máximo ou de mínimo, tá? Essa é a medida da amplitude. A frequência é a quantidade de ciclos que eu tenho por segundo, né, em hertz. Então, quanto mais ciclos completos por segundo, maior a frequência. Quanto menos ciclos completos por segundo, menor a frequência. Tá? Coloquei aqui as definições. O comprimento de onda é representado por essa letrinha chamada lambda. A velocidade de propagação, né, ela vai depender do meio para ondas mecânicas e eletromagnéticas. No vácuo, todas as ondas eletromagnéticas terão uma velocidade aproximadamente da velocidade, terão a velocidade da luz, né? Que a gente sabe que são 300 mil metros por segundo, tá? É, essa velocidade vai depender do meio, né? No caso, essa velocidade que eu coloquei aqui é a velocidade no vácuo. Bom, a frequência de uma onda é a quantidade de ciclos, como eu disse, né, que ocorrem, que são completos a cada segundo. Essa equação que está aqui é uma equação que relaciona a frequência e o comprimento de onda, tá? Então, para as ondas eletromagnéticas, como todas elas possuem a mesma velocidade no mesmo meio, então a frequência e o comprimento de onda serão grandezas físicas inversamente proporcionais, tá? Ou seja, quanto maior a frequência de uma onda, menor seu comprimento de onda. Tá? Isso para as ondas que nós estamos dando foco nos nossos estudos, que são as ondas eletromagnéticas. Bom, eu coloquei aqui uma representação geométrica, né, gráfica das ondas eletromagnéticas, que são basicamente compostas pela oscilação de um campo elétrico, representado pela letra E, e um campo magnético, representado pela letra B. Tá? Esses campos elétricos são campo elétrico e campo magnético são perpendiculares entre si. Bom, como é que acontece a geração desse campo, dessa onda eletromagnética? Né? Inicialmente, né, a gente vai ter uma situação em que há uma variação do potencial do campo elétrico. Então, se eu vario, começo a variar periodicamente a minha fonte de potencial elétrico e campo elétrico, e eu coloco uma carga elétrica neste campo que está oscilando, essa carga também vai oscilar. Tá? E uma carga oscilando vai produzir ao redor de si, né, ela vai produzir, além do campo elétrico, um campo magnético. Se essa variação for periódica, a gente vai ter um campo elétrico que gera simultaneamente um campo magnético periódico, ok? E a relação de volta também é válida. Bom, todas as ondas eletromagnéticas que nós conhecemos, a gente representa numa relaçãozinha chamada espectro eletromagnético. E nesse espectro, eu vou ter a faixa de ondas de rádio, eu vou ter a faixa de ondas microondas, infravermelho, visíveis, ultravioleta, raio-x e raios gama.
tá? Esses são os 7 tipos que a gente coloca como classificações das ondas eletromagnéticas que a gente conhece, né? A gente estuda todas esses tipos de ondas vão ter a mesma velocidade da luz. A luz é basicamente esse pedacinho aqui da radiação visível, tá? Usaremos o termo de radiação e onda aqui sem distinção, tá? Bom, aqui como essa frequência está relacionada a essas ondas, tá? Então, conforme eu aumento, né, da onda de rádio para a radiação gama, percebam que o comprimento da frequência, ela aumenta muito, né? Então, de 10 elevado a 4 para 10 elevado a 20 é a relação que eu tenho da frequência de ondas de rádio para raios gama. Porém, como eu disse, se a frequência está aumentando, o comprimento de onda diminuirá, tá? Então, conforme a frequência aumenta, o comprimento de onda diminui, ok? Bom, sobre as descobertas das ondas, se vocês quiserem, posteriormente eu gravo uma aula falando só sobre isso, porque é uma história bem bem vasta, tá? Uma história cheia de detalhes, rica em detalhes. Eu coloquei aqui, né, esse exemplo de como foi estudada a radiação infravermelho. Então, William Herschel foi quem fez experimentos que detectou a radiação infravermelho. O que ele fez? Né? Ele usou um prisma e fez a decomposição da luz solar. Tá? Quando a luz incidia no prisma, ela era decomposta em várias cores. São as cores que a gente conhece do arco-íris. Tá? E aí o que acontece? Ele colocou termômetros e percebeu que após o vermelho, né, quando passava do vermelho, a luz que era decomposta, a temperatura era diferente, tá? Era maior, uma temperatura mais elevada. Estudos posteriores depois, né, é, Herschel identificou essa radiação como radiação infravermelho, tá? Infra porque está antes do vermelho, ok? A gente sabe que aqui, depois do violeta, vem o ultravioleta. Bom, algumas aplicações das utilizações das ondas eletromagnéticas, né? As ondas de rádio são muito utilizadas em telecomunicação, né? Tem até um simuladorzinho, depois eu vou mostrar para vocês. As ondas de microondas, né, são muito utilizadas também em telecomunicação, né, em antenas para comunicação. Aqui, essa figura é uma figura muito interessante que mostra, né, como o universo, quando a gente coloca equipamentos para detectar a radiação microondas, detecta isso no espaço. Tá? Então, os corpos celestes que estão no espaço, né, Sol, galáxias, estrelas, emitem radiação microondas. Aí essa radiação, ela chega até nós, chega até o planeta Terra. E com equipamentos, né, telescópios, sondas, a gente consegue detectar essa radiação microondas, essas ondas de microondas. Além disso, não poderia deixar de falar do microondas, né, do forninho microondas. Como é que ele funciona, né? Bom, ele não tem esse nome à toa, né? O forno micro-ondas se chama forno micro-ondas porque ele utiliza ondas na faixa de micro-ondas para aquecer alimentos, tá? Para conseguir fazer esse aquecimento dos alimentos. Então, o magnetron, que é um equipamento que fica aqui nessa região do forno micro-ondas, ele emite feixes ou ondas, né, de micro-ondas, e essas ondas entram em contato com os alimentos, tá? E é assim que a gente consegue esquentar alimentos dentro do forno micro-ondas. Bom, a radiação infravermelho é utilizada no controle remoto, tá? Então você consegue mudar canal, sua televisão, graças à radiação infravermelho. Aqui, as câmeras escuras, né, elas detectam o movimento por meio da radiação infravermelho. Então, por exemplo, aqui nessa imagem que é feita uma transposição, tá, com cores, ela não detecta cores, ela detecta variação de radiação.
aqui é feita uma transposição. Por exemplo, onde está vermelho, tem maior radiação infravermelho, tá? Tem mais radiação infravermelho sendo emitida, então tá mais vermelho. Aqui onde está mais tá verde, né, tem menos radiação sendo emitida, ou seja, a temperatura é menor do que nessas regiões vermelhas. E aqui fora, azul, onde a temperatura é menor ainda. Se vocês retornarem nessa imagem aqui, né, a gente pode ver que quanto mais aquecido o corpo, né, maior vai ser a emissão dele, ok? Então, nessas regiões onde tem maior emissão de radiação infravermelho, são as regiões mais aquecidas, tá? Vocês podem ver um comparativo aqui deste termômetro, tá? Bom, coloquei aqui uma imagem bem interessante que é sobre a opacidade da atmosfera, né? O que que é isso? É a capacidade da atmosfera de deixar passar, né, ou não a radiação, tá? Então imagina que vem a radiação do espaço, né? Como é que essa radiação ela consegue penetrar a atmosfera e entrar no planeta Terra? Depende, né? Então, por exemplo, aqui, né, nessa figura que eu coloquei para vocês, raios gama, raio X, ultravioleta, eles são bloqueados pela alta atmosfera, tá? Então, se eu quiser fazer observação da radiação gama, raio-x e radiação ultravioleta emitida por corpos celestes, eu preciso enviar um equipamento para o espaço, tá? A luz visível, a maior parte dela consegue atravessar a atmosfera, né? A radiação ultravioleta, uma parte dela também consegue atravessar, né? Infravermelho, né? Uma parte absorvida, uma parte consegue ser atravessada. Já as ondas de rádio, olha só, as ondas de rádio são emitidas por corpos, né? Conseguem atravessar a atmosfera e chegar até nós. Bom, então, falando agora um pouquinho sobre essa questão de telecomunicação, né? A gente utiliza satélites, né? A gente envia satélites para fora da Terra, e esses satélites funcionam, né? Eles conseguem transmitir, né, informações para diversos pontos do planeta por meio de ondas eletromagnéticas. Aqui eu coloquei uma figura que mostra a interação da radiação com a matéria. Então, cada tipo de onda, seja microonda, radiação infravermelho, visível, ultravioleta, raio-x, cada uma vai ter uma interação, vai provocar um efeito diferente na matéria, tá? E aí a gente fala, então, sobre esse efeito, pensando no aspecto da ionização. Então, dentre essas ondas, existem as ondas que são chamadas de radiação ionizante e as radiações não ionizantes. Tá? As radiações ionizantes são radiações capazes de arrancar elétrons das estruturas. Okay? Basicamente isso. Então, esse tipo de radiação, ela causa danos ao corpo humano, tá? Por esse fato de conseguir arrancar elétrons de moléculas. Já a radiação ionizante não vai ter essa capacidade, né? E aqui se enquadra as ondas de rádio, microondas, infravermelho, luz visível e parte da radiação ultravioleta, tá? Já, né, uma faixa bem pequenininha. Já a maior parte da radiação ultravioleta, raio-x, radiação gama, são radiações ionizantes, tá? Ou seja, podem causar danos quando a exposição excessiva acontece, ok? É isso. Espero que vocês tenham aprendido esses conceitos e aguardo vocês na próxima aula.